Prontinho, já apareceu o ícone aqui de gravação. Então a gente pode seguir. Para fins de acessibilidade, vou começar com a audiodescrição minha, gente. Eu sou o Wellington, também conhecido como Tom. Eu tô aqui hoje com a regata preta. Eu sou um homem negro de cabelo curtinho e barba e bigode também curtinho. Estou utilizando um fone com um microfone. E ao meu fundo, um pouquinho embaçado, tem uma parede cor de cimento queimado. Como eu já falei, eu tô aqui para dividir um pouquinho da minha experiência como artista independente nos últimos 2 anos. E eu chamei essa oficina aqui do que você precisa saber antes de lançar a sua primeira música, que é muito do que eu gostaria de saber ou do que eu gostaria de ter tido acesso enquanto conhecimento, quando eu estava começando, né? Falando na terceira pessoa, porque foi a minha querida produtora artística que montou esse material para mim, também conhecida como Bruna Carla. Mas eu sou cantor, tenho 25 anos e ultimamente tenho trabalhado bastante com os Afrobeats e R&B. E consegui, né, nos últimos anos, montar um catálogo que tem cerca de 200 mil plays, o que é uma quantidade considerável, mas ainda não tem tanta representatividade dentro do mercado, mas é algo que eu tenho bastante orgulho de ter começado. E acho que essa oficina aqui, ela vai muito nesse sentido, né? O que é que você precisa fazer para dar o seu primeiro passo? Muito do conteúdo que eu trago aqui, ele é baseado na minha formação de Music Design pela Infinity School, uma formação que cerca de 2 anos eu pude estudar ali um pouquinho da cadeia da indústria da música do início ao fim. Então, indo desde ali o processo de composição até de fato a distribuição da música, que é o que faz ela chegar aí no seu Spotify. Então, eu vou dividir um pouquinho disso. E eu estou fazendo essa oficina aqui hoje porque esse projeto ele foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo e tem um apoio financeiro do governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Mas sem mais delongas, queria chegar direto para o conteúdo agora, né? E o que é que eu queria trazer aqui de coisas que você precisa saber antes de lançar a sua música? O primeiro é: não comece pela música, comece pelo porquê. Provavelmente os é, cantores aqui podem ficar um pouquinho frustrados por eu não começar falando diretamente de música, mas eu queria provocá-los a pensar um pouquinho antes desse lançamento, antes da música nascer. E eu faço essa provocação de começar pelo porquê, porque eu acho que definir que tendo o porquê, o motivo pelo qual você faz arte, o motivo pelo qual você faz música, mais claro na sua cabeça, você vai conseguir definir objetivos e com isso vai gerenciar expectativas de forma a evitar que você se frustre durante esse processo, né? Começando pelo porquê, você pode entender, por exemplo, que deseja lançar música apenas para se divertir, pode entender que deseja viver de música, que os lançamentos vão ser um caminho para fazer isso acontecer. Ou até saindo um pouco da curva, você pode entender que não deseja lançar músicas autorais, que você está super feliz fazendo shows com covers, com músicas de outras pessoas, e isso já te deixa feliz o suficiente. Isso é muito importante para que você gerencie as expectativas é, a partir do momento que você decide entrar nesse mercado como artista independente. Mas eu também não queria aqui trazer só provocações e encher a cabeça de vocês de dúvidas. Então eu pensei em trazer aqui também algumas ferramentas que me ajudaram a me organizar durante esse processo. E como bom aluno ali da escola de administração, a gente tem algumas ferramentas que são comumente utilizadas para definir ideias, né, para ajudar empreendedores. Eu utilizei bastante essas ferramentas quando eu trabalhava como voluntário com pequenos empreendedores. E eu demorei um tempinho até entender o meu negócio, a minha carreira como artista independente também como um empreendimento e, portanto, que essas ferramentas também poderiam ser aplicadas à minha carreira. E a primeira ferramenta que eu trago aqui para ajudar vocês a começar pelo porquê é o Golden Circle, uma teoria de Simon Sinek.
que basicamente ela ajuda as empresas a agir de dentro para fora no intuito de mostrar por que de fazerem ou venderem alguma coisa. E a ideia aqui é fazer isso com a sua carreira, com o porquê você faz música. O Golden Circle, ele é formado aqui, né, por três espaços. Você, obviamente, começa pelo porquê, depois vai para o como e parte para o quê. E eu queria compartilhar com vocês aqui o resultado de quando eu fiz essa dinâmica, né? Eu fiz isso em uma mentoria que eu participei com um cara muito bacana, que inclusive eu recomendo, chamado Gustavo Alves, da Lança Sonora, e a gente conversando chegou em uma definição, né, do porquê que eu faço música. E aí o meu exemplo ficou assim: pretendo dedicar os meus dias a preencher o vazio de espaços que falem sobre mim, sobre o que eu vivo e como eu me sinto, seja compondo músicas, fazendo performances ou usando a minha imagem para representar os outros de forma implícita ou explícita. Minhas músicas, videoclipes e comunicação visual transformam em protagonista um homem negro bissexual, na esperança de que outros encontrem representantes para seus sentimentos. Como que eu faço isso? Utilizando as relações de afeto da perspectiva LGBTQIA+, como tema central dos meus trabalhos, e navegando por diferentes gêneros musicais, idiomas e referências visuais. O que é que eu faço enquanto artista? Atuo como cantor em estúdio, performances ao vivo, e como compositor tanto para o meu repertório como para o de outros artistas. E essa é a minha dica, minha primeira dica, né? Antes de pensar na música, pense no porquê que você faz a música. E essa ferramenta ela tá aqui para te ajudar com isso. Mas beleza, agora eu tenho a música ou estou me preparando para lançar a música. E aí vem uma grande verdade que eu gostaria de ter ouvido antes de fazer o meu primeiro lançamento, que é: a sua música não vai viralizar e isso não é o fim do mundo. Eu não tô aqui fazendo uma previsão ruim ou desejando má sorte para vocês, de forma alguma. Mas a grande realidade é que os casos são mínimos de pessoas e artistas que conseguem de fato viralizar, o que não quer dizer que essas pessoas não conseguem viver de música porque não tiveram um grande hit ou porque não tem milhões de streams na sua música, ou porque não tem milhões de vídeos no TikTok utilizando ali a sua música. Então a ideia aqui é se desvincular um pouco dessa ideia ou dessa busca pela viralização e pensar um pouco mais em lançamentos que tragam consistência, que possam fazer a sua carreira se movimentar de fato, né? Então, o que eu trago aqui como segunda dica é para que você defina como objetivos tarefas que estejam ao seu alcance. Mas o que é que eu quero dizer com isso na prática? Quero dizer que vale mais a pena você trocar o quero ter 1 milhão de plays da minha música por vou lançar 3 singles nesse semestre. No fim das contas, a gente não tem como controlar quantos plays a nossa música vai ter, quantas pessoas a nossa música ou o nosso lançamento vai alcançar, mas a gente consegue controlar minimamente o tanto de lançamentos que a gente vai fazer e como a gente vai fazer esses lançamentos. E aqui eu recomendo você ter essa cadência de lançamentos, porque essa cadeia ela meio que te coloca em movimento e em contato com vários outros players, com várias outras pessoas que também fazem parte dessa mesma indústria. Então, no momento que você está ali pensando em um lançamento, é o momento que você entra em contato com um novo produtor musical, é o momento que você entra em contato com a nova equipe para fazer as suas fotos, é o momento que você conhece um estúdio novo para gravar a sua voz. Então, sempre que você se movimenta para fazer um lançamento, toda essa cadeia ela anda junto com você. E por isso que eu recomendo que você troque as suas metas de resultados que você não pode controlar por resultados que você consegue controlar, como a quantidade de lançamentos que você vai fazer no semestre, por exemplo. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, e eu prometo que a gente já está chegando nas grandes dúvidas da galera, mas antes acho que vale pensar que você vai ser a primeira pessoa a investir em você, mas que você precisa ter em mente qual é o retorno que você tem com cada tipo de investimento. Boa noite, Clara.
E isso vem muito porque o mercado ele mudou completamente e imaginar o dia em que um empresário vai te descobrir e te convidar para um contrato multimilionário numa gravadora e vai te colocar em estúdio com os maiores produtores do Brasil e que em 3 meses você vai estar lá na Europa fazendo uma turnê, pode ser até um sonho muito bonito e bem reconfortante, mas ele não vai fazer muito pela sua carreira, além de te deixar ali parado no campo das ideias, enquanto você espera para que isso aconteça, né? A verdade é que, como em qualquer outro negócio, os empresários eles são investidores e eles esperam empreendimentos que estejam dando ali um certo nível de retorno. Então, não é que eu não acredite que os empresários eles estão por aí, que eles podem chegar até você, mas você também tem que andar metade do caminho para encontrar eles, né? Então, a ideia aqui é que você vai ser sim a primeira pessoa que vai investir em você. Se não for diretamente com dinheiro, primeiramente com o seu tempo, com o esforço que você vai colocar ali para criar essa música. E aí, sabendo disso, essa aqui é uma dica que eu gostaria muito de ter tido quando eu fiz os meus primeiros lançamentos. Porque eu achava que logo no meu primeiro lançamento, se eu fizesse tudo certinho, eu ia conseguir imediatamente ou poucos meses depois obter todo o retorno financeiro do que eu tinha investido no lançamento do single, por exemplo. E a verdade é que isso não acontece. Primeiro, ah, na cadeia de pagamentos da música, você demora pelo menos 2 meses para receber o que foi pago por um play. Na época que eu fiz o meu primeiro lançamento, eu não fazia ideia que cada play no Spotify, por exemplo, paga cerca de 0,0006 centavos de dólar. Então, para você ter retornando para você diretamente com dinheiro no bolso, aquilo que você está investindo, a gente está falando de um volume muito alto de plays, por exemplo. Isso não quer dizer que não vale a pena lançar um single, mas que deve-se ter em mente que o retorno que você vai ter com esse investimento, ele é diferente de um retorno financeiro. É um retorno de se colocar como artista no mercado, é um retorno de um projeto que vai te abrir portas para você fazer shows, é um retorno de um projeto que vai te dar material para você ser aprovado no edital, por exemplo. Então, é muito importante que sim, você invista em você, mas que você faça isso com consciência, principalmente sabendo que esse dinheiro ele não vai retornar como dinheiro diretamente tão rápido. Outra coisa que eu gostaria de saber e que, de certa forma, eu cheguei a praticar de forma um pouco intuitiva, assim, mas demorei um pouquinho para fazer isso de forma intencional, é de pensar sempre para além da música, né? E aqui eu trago uma opinião que é bem pessoal. A gente tem bastante diferença entre quem é um cantor e quem é um artista, de fato, né? Isso é algo que eu trago desde da minha experiência como fã, assim. Fica muito claro para mim essa diferenciação de uma pessoa que está ali para executar uma canção ou de uma pessoa que está ali participando de todo o processo criativo e que de fato recebe, né, esse nome de artista. E muito dessa diferença entre um executor e um artista está naquilo que é entregue para além da música. Por isso que eu sempre sugiro, quando eu converso com outras pessoas que também estão nesse mercado, é que a gente pense, obviamente, na nossa música, mas também pense no que vai ser entregue para além dela. E aqui eu estou falando assim dele, o nosso temido conceito, mas não conceito aquele conceito que te afasta do público necessariamente, ou aquele conceito que afasta a sua arte do popular. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Porque o conceito ele pode ser um conceito como esse da FK Twigs aqui, que inclusive tem álbuns e clipes belíssimos, mas também pode ser o conceito da Anitta, que é extremamente popular e que chega para as pessoas de outra forma, mas que chega ali também com o seu conceito. Então a ideia aqui é
pense no que você vai levar para o seu público para além da música, e isso pode se desdobrar de várias formas. Um exemplo que eu decidi trazer aqui, que funcionou bastante para mim, obviamente, guardadas as proporções aqui, né, porque a gente sai de falar de Anitta para falar de mim, me sinto até um pouco acanhado, mas algo que eu percebi quando eu estava na preparação para o lançamento de Algumas Faltas, meu EP que foi lançado em janeiro, era que a imagem, ela chega antes do som, né? No mundo que a gente está hoje, as pessoas te veem primeiro antes de dar o play ali na sua música. E isso pensando tanto lá no Spotify, que a pessoa vê uma capa e ela é atraída pela capa, ou no próprio Instagram, que ela vê ali um conteúdo no Reels ou no Story e que ela é atraída pela imagem até chegar ao som e até dar uma chance para sua música, né? Então a imagem, ela continua sendo, na verdade, ela passa a ser tão importante quanto a música nesse contexto, né? E aí eu estava pensando o que é que eu podia fazer de diferente, né? Quando eu fosse lançar esse EP, quando eu começasse essa nova era, e uma das decisões que eu também foi de pintar o cabelo de ruivo. E foi algo que funcionou bastante. Eu segurei aí por 1 ano e meio essa, essa estética, né? E principalmente ali nos meses de dezembro e janeiro, que foi quando a gente intensificou a divulgação do EP. Isso funcionou bastante porque quando eu saía na rua, quando eu estava nos rolês, quando eu estava nas festas, as pessoas elas me reconheciam porque tinha um anúncio passando lá no Instagram com cabelo vermelho e elas me viam com cabelo vermelho na rua e aí associavam rápido, vinham falar comigo, falar sobre o EP, se tinham gostado. Ninguém chegou para falar que não gostou, e se não gostou, por favor, não venham falar comigo, que eu vou ficar triste também. Mas foi uma ideia que nasceu desse conceito, né? E que vem baseada na importância da imagem e que acabou dando certo para esse projeto, né? Agora eu só preciso saber o que é que eu vou fazer para o próximo, né? Talvez pintar o cabelo de azul, talvez raspar o cabelo. Fica aí o questionamento. Mas beleza, até aqui a gente está falando sobre conceito, sobre música, assim, né? E sobre coisas que vêm antes do lançamento em si. Mas quando chega a hora de fazer um lançamento, é muito importante que você, enquanto artista, saiba das burocracias. E eu sei que a gente, enquanto cantor, enquanto pessoa que quer estar ali gravando, enquanto pessoa que quer estar ali praticando seu instrumento, ou quer estar compondo, a gente não quer saber disso. E isso é bem verdade. É muito difícil você encontrar um cantor, um artista que está disposto a investir tanto tempo que se investe na própria arte para entender como ela funciona. Mas a verdade é que se você não souber, pelo menos nesse início, você pode cair muito enrascado. A ideia é que sim, você chegue em um momento em que você tem ali seus advogados de confiança que vão te proteger em todos os sentidos. Ainda assim, é importante que você saiba ler seus contratos para não cair em roubadas. E aqui eu separei algumas coisas que eu acho que é fundamental que um cantor saiba antes de lançar a sua música para não cair em treta. Vamos lá? A primeira coisa que eu queria trazer de burocracia, que acho que vale a pena entender, é a diferença entre obra e fonograma. Dentro do direito autoral e do mercado da música, a gente tem algumas nomenclaturas que vão aparecer sempre é, em negociações, que vão aparecer sempre quando você estiver falando com outros agentes do mercado mesmo. E eu decidi trazer aqui algumas definições sobre eles, né? As primeiras são essas duas, obra e fonograma. Quando a gente fala de obra, a gente está falando de um produto ali intangível da sua arte, enquanto de fonograma, a gente está falando da gravação dele. Meu Deus, Tom, não entendi nada do que é que você está falando. Eu vou tentar exemplificar isso com um dos casos mais famosos, que é a canção Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, ela é uma canção que, se eu não me engano, até o ano passado
é a canção mais gravada da história. Mas ela surgiu de uma obra. Então, o compositor criou Garota de Ipanema. Ele tem uma obra chamada Garota de Ipanema. E ele fez a primeira gravação dessa obra. Ele criou o primeiro fonograma dessa obra. Outras pessoas gostaram bastante e fizeram outras versões. Então, elas fizeram outros fonogramas dessa obra. O que eu quero dizer aqui, então, é que a obra, ela compete a letra e a melodia originais, que aquele autor fez, e o fonograma, ele compete à gravação daquela obra, que pode ser do autor original ou não, pode ser de uma outra pessoa. Garota de Ipanema, por exemplo, foi regravada por ninguém mais, ninguém menos do que Anitta. E o que é importante entender é que dentro do direito musical, se é que eu posso chamar assim, ou direito do entretenimento, existem direitos e deveres que competem a cada uma dessas partes. Então, quando a gente está falando de direitos autorais, a gente está falando de direitos relacionados à obra. Por exemplo, como autor de Garota de Ipanema, ele poderia dizer: não, não quero que o fonograma daquela pessoa X seja aprovado, não quero que pessoa X cante a minha música. Ou eu não quero que a minha música seja traduzida para outro idioma. Ou não quero que as pessoas usem a minha melodia. Isso é um direito autoral, que é válido, ele é referente à obra. E existem os direitos referentes ao fonograma, que são chamados direitos conexos. Então, para aquela gravação, as pessoas que estão envolvidas na criação daquele arquivo de áudio, elas também têm direitos sobre ele. Então, por exemplo, a Anitta pode dizer: tá, beleza, Girl from Rio não vai tocar na Record, porque eu não gosto da Record. Ela tem direito de dizer isso. E aí a Record pode dizer: beleza, eu vou pegar a versão de outra pessoa, porque eu quero uma música que eu quero Garota de Ipanema, não necessariamente Girl from Rio. Até aqui, faz sentido? Teve sim, recentemente, o caso de Dela Cruz. E eu vou deixar para falar dele quando a gente chegar lá nas editoras, porque eu acho que vai ficar mais fácil de explicar para vocês. Mas exatamente isso. É um caso que exemplifica exatamente isso, né? A diferença entre direito autoral e direito sobre fonograma. E aí, obviamente, também existem pagamentos referentes ao direito autoral e pagamentos referentes aos direitos conexos. Então, quando você dá um play em Girl from Rio, por exemplo, que é a versão da Anitta, que contém a obra Garota de Ipanema, todo mundo ganha. Ganham os compositores da... Bem isso, viu, Clara? Ganham os compositores da obra original, no caso a editora, que é dona dessa obra original, e ganham as pessoas envolvidas na criação do fonograma novo, que é a versão da Anitta. Nesse caso da Anitta, ainda tem o remix, então as pessoas participaram da versão original dela e da versão do remix também. Pois. E isso nos leva para uma outra questão, né? Depois de entender essa primeira parte da burocracia, a gente precisa entender quais são os agentes que estão atuando ali nesse mercado, né? E aqui tem mais alguns nomezinhos que vale a pena a gente conhecer também. O primeiro é uma editora. E eu ia falar do caso que para mim é o mais famoso e mais icônico, que foi quando a Melody ela tentou lançar Fake Love. Eu percebi que eu só trouxe exemplos relacionados à Anitta aqui. Desculpa. Mas quando a Melody falou: mulher, libera, por favor, ela tinha feito uma versão de Fake Love, né? Que é uma música da Anitta. E ela tinha colocado no Spotify e a música caiu um tempo depois. Muito parecido, Dela Cruz fez uma versão de uma música da Flora Matos. Ela achou que ela não tinha autorizado, mas quem é que tinha autorizado por ela e quem que não autorizou no caso
Melody com a Anitta aqui, foi uma editora. A editora, o que é que ela faz? A editora, ela gerencia os direitos autorais de um artista. Então, pensando que você tem um catálogo que ele é minimamente grande ali, você é um compositor profissional mesmo, né? E tá ali com diversas composições sendo lançadas, você se afilia ou contrata uma editora que vai fazer essa gestão desses direitos autorais para que você não precise fazer isso diretamente. No final, você é compositor, você quer ir compor, né? Não ficar correndo atrás de quem vai te pagar o que, etc. e tal. Então, eles vão administrar esse direito autoral. E, obviamente, existem contratos e contratos. Cada editora vai negociar um contrato diferente com o artista, mas muito provavelmente o que aconteceu no caso da Flora Matos foi, ela tinha um contrato com a editora em que ela não precisava, em que a editora não necessariamente precisava do aval dela para divulgar essa obra, né? O que acontece? A editora, ela vai divulgar a sua obra para o mercado. Então, ela vai bater nas portas, por exemplo, da Netflix da vida e vai dizer, pô, você não quer usar essa música desse artista que eu tenho aqui? E ela pode fazer isso tanto para a pessoa utilizar o fonograma, ou seja, para a pessoa utilizar a versão que você gravou, ou ela pode dizer, ah, você não gostou da voz dele? Beleza, você pode pegar isso aqui e regravar. Pode criar outro fonograma, porque ela está negociando ali a obra e não o fonograma. Ela pode, inclusive, vender só a melodia para um jogo. Isso já aconteceu em alguns casos. O compositor tem ali uma obra que é composta de letra e melodia, e a editora negocia com uma produtora de jogos de videogames, por exemplo, e vende só a melodia, e não necessariamente a letra. Vendeu ali uma parte da obra, né? Então, a editora, ela faz esse trabalho, né? Ela vai buscar oportunidades de monetizar ali a sua obra, não necessariamente com a sua voz, não necessariamente com o seu fonograma. E aí acontece esses casos, né? Que Flora Matos fica triste, que a Melody fica triste, porque a editora não liberou, ou porque a editora liberou sem contar com o aval dela. E aqui entra um player que é exatamente. Já aconteceu de vender as letras para uma empresa de games e aconteceu recentemente um caso em que uma marca de camisa ela foi condenada porque ela usou a letra na camisa e ela não tinha autorização da editora, que era dona daquela música, para fazer isso. Então ela foi condenada também, porque era uma música e eles pegaram a letra, então a letra ela era editada e não tinha a. Eles usaram para fins comerciais, né? Porque eles usaram como estampa de camisa, venderam, sei lá, quantas mil camisas e não pagaram ao autor que aquela frase estava associada, tá vendo? Então, a gente meio que cobriu todos os casos aqui, né? Quando você usa só a letra, quando você usa só a melodia, quando você usa o próprio fonograma, ou no caso da Melody, quando você não pode usar nada. E a gente parte então para um segundo agente do mercado da música que é super importante de entender para que existe, que é a distribuidora. A gente falou da editora, que ela cuida da parte do direito autoral e da obra. A distribuidora ela vai ficar responsável por gerenciar o fonograma. Então aqui a gente já está falando assim do áudio que vai lá para o Spotify quando você terminou aquela mix e aquela master maravilhosa da sua música e você tá pronto para que todo mundo escute ela e você quer colocar ela no Spotify, você abre o seu perfil e você descobre, meu Deus, eu não tenho como fazer o upload da minha música direto no Spotify, eu não consigo subir minha música direto na Apple Music ou no Deezer. No YouTube você consegue, mas você não vai ganhar nada por isso, né? Você vai subir seu conteúdo ali como usuário. E quem é que faz isso? É justamente a distribuidora, que também é chamada de agregadora. Elas são a ponte, o intermédio entre você, artista, e essas plataformas de streaming e de divulgação de música. E basicamente, por que é que se precisa delas? Porque precisa de uma infraestrutura
para que você consiga colocar uma música lá e consiga acompanhar a quantidade de plays. Imagina se cada cantor fosse fazer isso de forma é, independente e cada cantor tivesse que ficar analisando quantos plays ele teve, cada cantor tivesse que cobrar diretamente ao Spotify quanto ele deve receber, ia ser meio que uma loucura, né? Então, existem as distribuidoras que elas fazem isso. A gente tem algumas que são bem famosas, como a OneRPM, que é particularmente a minha recomendação aqui, e a distribuidora que eu uso desde que eu comecei. Dito, CD Baby, DistroKid, e obviamente também, assim como nas editoras, os contratos vão variar entre elas, né? Algumas pedem que você pague uma mensalidade, como por exemplo R$19,90 por mês, para que ela possa fazer esse trabalho. Algumas te cobram R$40 para você lançar cada música, por exemplo. E algumas ganham a partir de porcentagem, como é o caso da OneRPM, que, se eu não me engano, retira 15% do que você ganha do fonograma a partir das plataformas de streaming. E aqui a gente vai para outros players que são importantes de conhecer no mercado. Primeiro, as gravadoras que a gente ouviu tanto falar, né? Crescendo e ouvindo histórias. E basicamente o que são as gravadoras? As gravadoras, elas são empresas com o poder de fazer as duas coisas, tanto de editar a sua obra, quanto de distribuir a sua obra para as plataformas. E além disso, elas são famosas também por terem recursos para investir na produção do fonograma. Então, geralmente, as gravadoras, elas têm ali os estúdios de gravação, elas pagam o, o, os produtores para trabalharem ali com seus artistas, mas em troca disso, obviamente, você não tem o direito nem da sua obra, nem do seu fonograma. É o que acontece na maioria dos casos. E para citar o mais famoso aqui, Taylor Swift, que passou por um contrato desse tipo com a gravadora, e quando ela saiu da gravadora, ela já não tinha a posse das suas obras, né? Isso não quer dizer que ela não ganhava dinheiro, ela ganhava como compositora e ganhava também como a intérprete ali e também como instrumentista nas músicas em que ela tocou algum instrumento, mas ela não era dona, né, dos fonogramas, e isso levou ela a uma questão que foi bem polêmica também, que ela decidiu, tá, beleza, não vai ser meu não, vou gravar tudo de novo. E tá ela aí até hoje, ano após ano, regravando toda a discografia dela, porque ela entendeu que é importante para ela que ela seja a dona dos fonogramas que ela produziu e que um contrato que ela fez na época de início de carreira não a favorecia nesse sentido e que ela não percebeu. Então, ponto de atenção aqui para as gravadoras que hoje são entidades com muito poder, né, dentro do mercado. E conforme vocês forem entrando aí né, nesse mercado e forem conversando com a galera, vocês vão entender que a grande maioria dos artistas tem optado por seguir a carreira independente, sem vínculo com gravadora, muito pela questão da liberdade criativa também, né? É, e é bem interessante, assim, de entender que existe esse caminho hoje que não se precisa necessariamente de uma gravadora. É importante citar também que isso é possível hoje porque a gente tem um nivelamento, né, de barreira de entrada assim para artistas por conta da internet, por conta da gente poder ouvir música pelo Spotify, porque numa época em que isso não existia, a gente estava falando de produzir mídia física, né? Então, um artista independente muito dificilmente conseguiria, por conta própria, bancar toda essa cadeia de produção e fazer e conseguir produzir, sei lá, 1.000 CDs ou 10.000 CDs, sabe? Então, as gravadoras tinham isso, tinham esse poder de investir. E hoje a gente consegue artistas que têm aí seus milhões de streams sem necessariamente precisar desse, desse, desse aporte tão grande, né? E eu vi que tem algumas perguntinhas aqui no chat. Qual você acha mais vantagem para o artista? Eu imagino que você estava perguntando aqui das distribuidoras, né, Clara? Então, eu gosto bastante do modelo de contrato da OneRPM.
que é um modelo por porcentagem, em que eu não preciso me preocupar em fazer um pagamento sempre que eu vou fazer um novo lançamento. E eu acho que para mim funciona bem. Se é uma pessoa que faz lançamentos com pouca constância, eu acho que talvez a CD Baby, que é uma que cobra por single que você for lançar, eu acho que R$ 20 a cada música que você for lançar, e aí eu acho que faz sentido. Mas, no geral, todas elas entregam um serviço muito parecido, e o que diferencia é o nível de suporte que você tem em cada uma delas. Eu gosto bastante da One RPM porque eu tenho contatos direto lá dentro, então quando eu tenho algum problema com algum lançamento ou alguma dúvida, eu posso falar diretamente com a pessoa e não com o robô. E isso faz uma diferença para mim, assim, sabe? O Yuri tá aqui recomendando também a One RPM e eu concordo. Acho que é a indicação que fica para todo mundo aqui. Fora que também é uma empresa que tem uma representatividade grande aqui no Nordeste. Eles acabaram de abrir um escritório aqui em Salvador. Eles têm uma divisão só para o Nordeste, na verdade, Norte e Nordeste. Então, cria uma proximidade muito maior, sabe? Tem pessoas que estão aqui na região, estão de olho nos artistas daqui. Eu acho que isso faz muito mais sentido do que você ter uma empresa que está em outro país, por exemplo, ou que está só ali no Eixo Rio-São Paulo. Outra pergunta que teve aqui foi o caso da Britney. O caso da Britney ele é um pouco mais complexo, porque não envolve só questões de direitos autorais, mas envolve também questões de direitos autorais e de quantidade de músicas que ela precisava gravar e tal, e muito por conta desse poder que as gravadoras e que as pessoas dentro das gravadoras tinham, né? Mas o caso da Britney é um pouco mais complexo e foge um pouquinho do assunto dos direitos autorais. Seguindo aqui nos nossos players importantes do mercado, nomes que a gente, quanto cantor, artista, precisa conhecer, o próximo é o ECAD. O que é o ECAD? Escritório Coletivo de Arrecadação, não vou lembrar qual que é a sigla, mas o ECAD ele é uma grande entidade e que ela é formada por 7 associações de gestão coletivas. Elas estão nominadas aqui, né? Abramos, AMAR, SIM, UBC. E basicamente o que o ECAD faz? O ECAD ele cuida da centralização e arrecadação de distribuição de direitos autorais de execução pública em todo o Brasil. Ele é literalmente um órgão responsável por ouvir ou saber, seja por amostragem, né? Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Muito obrigado, Bruno. Então ele literalmente tem formas de ouvir, seja por amostragem ou às vezes enviando a gente mesmo, o que é que está sendo tocado nos espaços públicos do Brasil. E aí eu estou falando de shoppings, de grandes shows, por exemplo, estou falando de academias, tô falando de atividades em que a música ela está ali como parte essencial daquela atividade. E ela é uma instituição que está responsável, então, por organizar esse babado, né? Tem música tocando aí no Brasil todo, tem gente fazendo dinheiro com essa música tocando no Brasil todo, e isso precisa retornar para os artistas e para as outras pessoas envolvidas nesse processo. Então o ECAD ele vai lá, faz essa computação do que está sendo tocado e tem esse trabalho de retornar isso para os artistas através das sociedades de gestão coletiva, que são essas aqui. E essas sociedades, elas são a representação que a gente, quanto artista, tem junto ao ECAD. Então, por exemplo, eu sou um filiado da Abramos, sou cadastrado na Abramos. Na Abramos eu cadastro todas as minhas obras e todos os meus fonogramas. Eles, a partir disso, eles sabem qual é ali o meu catálogo. O ECAD, ele escuta o que está tocando no Brasil e faz o levantamento dele e depois ele dá o match. Nossa, tocou muita coisa aqui no Salvador Shopping esse mês. Tocou a música de Tom
duas vezes. Ele passa isso para Abramos, a Abramos passa isso para mim. E nisso eu ganhei 50 centavos. Acho que 50 centavos é demais. É uma fotinha minha, né? Lembrei que ela estava aqui. Mas eu falei de 50 centavos aqui porque a gente precisa entender como é que a nossa música gera dinheiro dentro desse mercado, né? E ela gera dinheiro de algumas formas. A gente ouve muito se falar nos royalties. Os royalties são os pagamentos feitos aos detentores de direitos autorais de música. Então, royalty é uma nomenclatura mais geral, assim. É, não se paga royalty só de música, se paga royalty por play em filme, por exemplo, se paga royalty por ações. Então, os royalties, eles são uma nomenclatura um pouco mais geral de qualquer pagamento que é feito por conta de direito autoral ou direito conexo dentro da música. E aí eu queria voltar nesse conceito de execução pública, que é onde o ECAD atua, que é justamente o direito que é devido por pessoas, seja pessoas jurídicas, empresas, né, ou pessoas físicas, quando se utiliza a música em benefício de um negócio. Então, eu estou falando, por exemplo, de um shopping que utiliza uma música ali de forma essencial para sonorizar. Imagina que estranho você estar no shopping sem música, por exemplo. Academias que utilizam também a música ali de forma quase que essencial. Festivais de música, em que a música é de fato essencial. Imagina, festival de música sem música. Então, é necessário que os artistas que estão envolvidos na produção daquela música, eles recebam por isso, né? Acho que faz sentido na cabeça de todo mundo aqui. Então, é isso que significa execução pública, quando a música ela é tocada nesses espaços em que há ampla circulação de pessoas, de qualquer forma que for, seja por rádio, por cinema, seja por estar tocando ao vivo ali. Mas a música ela também pode gerar dinheiro por outras formas. E aqui eu trago como exemplo a sincronização, que é quando produtores audiovisuais, produtores que estão ali fazendo filme, curta-metragem, por exemplo, eles querem utilizar uma música no filme, numa série, num jogo. Mas também não termina por aí, porque a música ela pode gerar diversas negociações, né? A gente trouxe aqui vários exemplos diferentes de músicas em que foi comercializada só a melodia para utilizar em um jogo, de músicas em que poderia ter sido comercializada só a letra para ser utilizada numa camisa, por exemplo. Então, a verdade é que a música, tanto a obra quanto o fonograma, eles podem gerar dinheiro de diversas formas. Mas os mais famosos aqui são, com certeza, a execução pública e os royalties. Sabendo disso, a minha dica para vocês é que vocês protejam a música de vocês sempre que você tiver à beira de um novo lançamento. E para isso eu trouxe uma checklist que é bem rápida. Primeiro, é indispensável que antes de lançar você faça o cadastro tanto da sua obra quanto do seu fonograma em uma sociedade de gestão coletiva. Pode ser qualquer uma das 7 que a gente apresentou no slide anterior ali. Eu tenho experiência pessoal com a Abramos, funciona bem para mim, mas já ouvi falar muito bem da UBC, também tem sido bem ativa aqui no Nordeste, então fica a dica aí de conhecer um pouquinho dessas duas. Ambas fazem o mesmo trabalho, algumas com um pouco mais de estrutura do que outras, algumas com uma chegada um pouco maior em determinadas regiões, mas é indispensável que você tenha um cadastro numa sociedade de gestão coletiva, que você faça o cadastro da sua obra e do seu fonograma lá. Assim você consegue se proteger e saber que você é ali o dono daquele fonograma, que você é o autor daquela obra, tá? Uma vez feito isso, escolha uma distribuidora, também fica a seu critério. A gente paga para fazer esse cadastro em nenhuma dessas duas que eu citei, não. Algumas delas têm programas de membros, sim, mas não é obrigatório, sabe? É tipo assim, como membro você tem alguns benefícios a mais, como participar dos eventos dela, etc e tal, mas você não paga.
Mas você paga porque existe uma taxa, assim como tem na distribuidora, por exemplo. Então, do que você receber, eles também vão tirar uma pontinha ali, obviamente, para manter a estrutura funcionando, né? Então, você não precisa pagar com assinatura, por exemplo, mas tem sim ali, a partir do momento que você entra, uma taxa que vai para eles. Beleza? Segundo, escolha uma distribuidora. E isso aqui é indispensável. Você não vai conseguir colocar a sua música no Spotify ou em outra plataforma sem ter uma distribuidora. Você pode escolher um caminho alternativo, como entrar num selo, por exemplo, mas esse selo ele vai ter que ter uma distribuidora também. Selos geralmente são agregados de artistas, né? Então é uma empresa, uma pessoa jurídica ali que ela detém os fonogramas de vários artistas, mas ela também tem essa relação com a distribuidora. Só que no caso de você ter um selo, pensa que além de você ter saindo a fatia que vai para a distribuidora, você vai ter saindo também a fatia que vai para o selo. Então, acho que não faz muito sentido para quem está em início de carreira, assim. E a terceira dica que eu dou é, quando fizer sentido, contrate uma editora. E por que que eu digo quando fizer sentido aqui? É muito comum que artistas em início de carreira não tenham com o que negociar com uma editora, né? Uma editora ela vai pegar ali o seu catálogo de obras, e aí a gente está falando de volume mesmo, sabe? De, sei lá, se você tem 10 músicas escritas, ou se você tem 100 músicas escritas, isso importa bastante para uma editora. E ela, porque ela vai fazer negócios a partir daquela quantidade de músicas que você tem, né? Então, obviamente, quanto mais música você tiver, mais valioso você é para uma editora. E porque o seu catálogo ele também precisa ter alguma relevância, uma certa relevância no mercado para que você consiga negociar um bom contrato com a editora. Provavelmente o que aconteceu com a Flora Matos, não quero gravar aqui, né? Que ela fez esse contrato com a editora no momento que ela estava ali em outro estágio de carreira e ela, por exemplo, não tinha uma cláusula que protegesse ela no sentido de que ela tem que aprovar quem canta as músicas dela, o que é super válido como artista, né? Eu acho que se eu for fazer um contrato com a editora, eu iria querer também que eu pudesse aprovar a pessoa que vai cantar as minhas músicas. E se você não tem um catálogo em uma relevância ao ponto de levar isso para a mesa de negociação com a editora, você pode cair em contratos que te causem um pouquinho de dor de cabeça no futuro. Então, esse é o motivo pelo qual eu não tenho uma editora ainda, por exemplo. E eu tô segurando isso para quando eu tiver pelo menos um álbum lançado, por exemplo. E que eu acho que faz sentido também, enquanto artista independente, que você pense nisso quando você tiver um catálogo um pouquinho mais robusto. Faz sentido até aqui, gente? Tô falando muita besteira, tô falando muito rápido. Nossa hora está quase acabando. Faz sentido. Thank you. Que bom, porque nós chegamos na dica número 9, que é respire e peça ajuda. E aqui esse peça ajuda é bem amplo mesmo, tá, gente? Nesses 53 minutos que estamos aqui conversando, a gente conseguiu passar pela superfície do que é um lançamento musical e do que precisa saber, e acho que já ficou muito claro que são muitas partes envolvidas e que é muita coisa para fazer mesmo, sabe? E olha que a gente nem falou aqui da própria parte de produção musical, em que você pode precisar de um computador, de um compositor, de um produtor, de um engenheiro para fazer a mix, de uma pessoa para te ajudar a fazer a capa, de uma pessoa para te ajudar a fazer os conteúdos para o Instagram. Então, a dica que eu trago aqui é que você vai precisar de ajuda e se acostume a pedir ajuda e a respirar nesses momentos, sabe? Acho que é muito mais divertido quando você tem pessoas te ajudando ali nessa jornada. E por fim, queria dizer que você já está bem na frente de muita gente por aí, porque você já deu o primeiro passo. E sabendo disso daqui, você já está muito melhor do que eu lá em 2021, quando eu fiz o meu primeiro lançamento e que eu fui aprender essas coisas depois
de já ter colocado a música no ar, e aí depois que eu descobri que eu tinha que cadastrar o fonograma, meu Deus, alguém vai roubar a minha música, e por aí vai, sabe? Eu acho que buscar se inteirar no mercado é tão valioso quanto você melhorar a sua própria arte, então acho que à mesma medida que você se dedica ali nas suas aulas de canto, na sua prática de composição, acho que vale também você entender esse mercado para que você consiga entrar nele com profissionalismo e sem sustos. Essa era a mensagem que eu queria trazer para que hoje conseguimos manter dentro do horário. Queria abrir para perguntas, não sei se alguém quer trazer alguma questão, mas de conteúdo que eu tinha preparado para a gente hoje foi isso. Muito feliz que vocês ficaram aqui até o final. Muito obrigado por terem aparecido também. Valeu, Yuri. Muitíssimo obrigado. E sigo disponível se você tiver alguma dúvida mais específica, quiser trocar ideia lá no Insta, é só chamar. Diga, Bruna. Você podia disponibilizar, né, o slide para o pessoal, se quiserem revisar depois algumas coisas, que é bastante informação, né? É verdade. Vou sim, vou mandar lá. Tem o e-mail de vocês, vou mandar lá. Tem alguns links aqui dentro. E, novamente, fico à disposição para a gente continuar trocando essa ideia. Chegou pergunta sobre criatividade, como se manter criativo para ter uma constância nas composições. Esse é um assunto que eu gosto de falar bastante também e que eu tenho algumas técnicas, né? É, eu acho que, primeiro, a definição do conceito, ela me ajuda com a criatividade. Então, se eu tenho um conceito definido para o EP, como foi o caso do Algumas Faltas, né? Ele começou com uma composição específica que surgiu ali no momento da emoção. Oh, meu Deus, chorando. Eu sei que você não vem depois de levar um bolo. Mas depois disso, depois que veio essa primeira música, eu parei para pensar no conceito do EP, né? E aí eu pensei, não, eu quero falar sobre esse sentimento aqui. E a partir da definição do conceito, ficou mais fácil para mim criar, porque eu já sabia qual era o tema que eu ia fazer, eu já sabia qual era o gênero que eu ia fazer, eu sabia que eu queria fazer um EP todo de Afrobeats, eu já sabia que eu queria falar sobre essas minhas relações amorosas. Então, definir um conceito me ajuda com a questão da criatividade. E outra coisa que me ajuda com as composições também é mergulhar um pouco na ficção, né? Dentro do meu projeto pessoal, como eu contei aqui do porquê eu faço música, eu faço música que tem relação com a minha história e com as minhas vivências. Mas para exercitar a criatividade, eu me desafio também a fazer músicas que não têm a ver com a minha história. E aí, coisas como o desafio das palavras, em que eu chego lá, abro uma caixinha de de perguntas, e as pessoas colocam palavras e eu me desafio a compor a partir disso. Eu, às vezes, chego para compor em beats de gêneros que eu geralmente não faço. Por exemplo, depois de passar, sei lá, um ano compondo só Afrobeats, eu falei, não, agora eu quero fazer um reggaeton, e aí eu abro um beat de reggaeton e tento escrever em cima dele, sabe? Então, eu acho que essas são as minhas duas dicas, assim, para criatividade. A primeira, defina um conceito e um tema, e isso te ajuda a criar dentro dele. E a segunda, exercite coisas fora desse conceito também, né? Se retirando ali como enquanto artista. Nossa, realmente eu tô cheio de roupa de crochê aqui desse por causa desse conceito, não sei o que fazer com elas. Acho que eu vou ter que abrir para leilão quando estiver a próxima era. Nautan falou aqui, eu nem tinha essas dúvidas, tudo novidades, só gratidão. Pô, fico feliz que você curtiu. Espero que te ajude aí a ter por onde começar, né? Eu acho que isso aqui é um guia para você pesquisar e entender um pouquinho mais.
E por fim, tem mais uma mensagem aqui que eu tô procurando. Cadê o chat, meu Deus? Yuri, tô fazendo isso com os beats de Arrocha e tem dado certo. Exatamente. Eu acho que se desafiar na composição é super válido, assim, sabe? E fugir daquilo que você já tá acostumado há algum tempo. E acho que a colaboração também funciona. É algo que eu fiz pouco na minha carreira, pretendo fazer mais a partir de agora. Acho que super vale também. Quando você tá travado ali na ideia, chama uma galera para te ajudar. Como você faz para manter a motivação, mesmo com tanta coisa e tanta dificuldade na caminhada de um artista independente? Quem disse que eu tenho motivação? Eu começo a partir daí. Brincadeira. Peraí que isso vai virar uma sessão de terapia, eu vou chorar aqui. Tô brincando. Mas, gente, eu quero ganhar dinheiro. Ultimamente a minha motivação tem sido essa, sabe? Eu acho que a música e o mercado da música como ele é hoje, ele é mais justo do que já foi. E eu enxergo nele um caminho para mudar de vida mesmo, sabe? Então, eu tenho me aplicado na música para isso. Eu entendo que, como qualquer empresa, os primeiros anos eles vão ser de investimento e de prejuízo até começar a dar lucro. Então, opa, tem alguém com o microfone aberto, sim. Então, eu acho que o que me mantém motivado é isso, sabe? Eu comecei pelo porquê lá, então eu tenho um porquê muito bem definido da motivação que eu faço música. E isso me ajuda a gerenciar as expectativas e a saber a partir de quando as coisas precisam começar a dar certo e de qual forma. Eu acho que tem sido isso. Mas não vou mentir para você, não é fácil não, sabe? É bem desafiador. Boa, Yuri. Vamos fazer esse bootcamp de composição aí. Nunca escrevi uma rocha. Inclusive, eu acho que eu sei que você não venderia um ótima rocha. Mas, pessoal, é isso. Eu vou aproveitar que estamos aqui no finalzinho para te fazer um print da gente aqui. Sei que vocês estão tímidos aí de câmera desligada. Não sei se alguém quer abrir a câmera para sair na fotinha junto comigo. Deixa eu já tirar aqui. Tirei uma. Ai, não tirei não. Tô com tanta coisa aberta aqui que eu não sei nem onde apertar para tirar o print, gente. Mas vamos lá. Oi. E agora deixa eu fazer um aqui com a nossa capa, que tá muito bonita, dos slides feitos pela minha produtora artística, também conhecida Ela é como, incrível. como minha irmã, Bruna Carla, que inclusive, gente, ela ouvia minhas composições na época que elas eram ruins, então Pois é. agradeço bastante. Vocês estão ouvindo hoje as músicas boas. Ela ouviu as ruins. Não sei como ela sobreviveu. Mas muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Obrigado por terem ficado aqui comigo até agora. Beijão e espero que tenhamos show em breve para a gente se ver de novo agora cantando, né? Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijos.